Estamos de volta com o Visão CNN desta terça-feira. Vamos falar agora sobre o ex-juiz Sérgio Moro, que virou réu em uma ação que pede a condenação dele por supostos prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira durante a Operação Lava Jato. Moro classificou a ação, que foi apresentada por deputados do PT, como risível, e o repórter Pedro Teixeira, em Brasília, tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Pedro, boa tarde. Tudo bem, Roberto? Uma excelente tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Visão CNN. Essa ação foi apresentada no último dia 27 de abril e ela foi enviada à 2ª Vara Federal Civil de Brasília. Bom, esses parlamentares do PT e também advogados pedem que o ex-juiz Sérgio Moro seja condenado a ressarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados à Petrobras e também à economia brasileira por conta da atuação do ex-juiz na Operação Lava Jato. Bom, os petistas não estipularam o valor de indenização que deve ser pago. Quem recebeu esta ação apresentada na Vara Civil aqui de Brasília foi o juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes. Inclusive, ele pediu a manifestação do Ministério Público neste contexto e também agora fica no aguardo, evidentemente, da manifestação dos advogados de defesa do ex-juiz e também ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A gente entrou em contato com o Moro para que ele pudesse se manifestar sobre esta decisão que acaba tornando ele réu nesta ação apresentada por parlamentares do PT, e ele enviou uma nota que diz o seguinte, olha, abre aspas, a ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível. Assim que citado, me defenderei. A decisão do juiz de citar-me não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação. Todo mundo sabe que o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela. A inversão de valores é completa. Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. Fecha aspas, portanto, decisão importante que acaba tornando o ex-juiz Sérgio Moro réu em um processo que tramita na Vara Civil aqui de Brasília. Eu volto com vocês. Isso, Pedro, e a gente, claro, vai seguir acompanhando. Bom trabalho para você aí em Brasília. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje esperar que Sérgio Moro tenha o direito de defesa e a presunção de inocência que ele, Lula, disse não ter tido em seu julgamento conduzido pelo então ex-juiz. Procurado pela CNN, o ex-juiz da Lava Jato disse hoje que o ex-presidente Lula tentou monopolizar a atenção do STF desde que o PT passou a ser alvo de denúncias e inquéritos de corrupção. Gustavo Uribe, volta para cá para a gente falar então sobre essa notícia. Conta para a gente como é que está a repercussão por aí. É muito negativa, pelo menos dentro do grupo de Sérgio Moro e também no Palácio do Planalto, viu, Roberta? Há uma avaliação de que essa ação vem no objetivo justamente de construir um discurso da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dos abusos da Operação Lava Jato. Já houve aquilo que foi chamado do cancelamento, né, das acusações e das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não foi inocentado, mas aí acabaram sendo canceladas aquelas penas e agora também construir na Justiça uma narrativa de que, na verdade, aqueles esquemas de corrupção, ele, na verdade, acabou causando prejuízos ao país. É uma tentativa do ex-presidente se blindar. A campanha de Jair Bolsonaro e também a campanha da Terceira Via já se prepara para usar como um dos principais calcanhares de Aquiles do PT o Petrolão, ou seja, a Operação Lava Jato e as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras. Então, é uma tentativa prévia do PT se vacinar sobre essas acusações. Resta saber se realmente vai colar esse discurso. A gente viu que na campanha deste ano, a preocupação da população brasileira é um pouco diferente. A campanha de 2018 era a corrupção, era o principal fator citado. As pesquisas hoje mostram a economia, a questão da inflação. E o atual governo deve utilizar ainda da bandeira
bandeira da corrupção para tentar fazer um contraponto de um calcanhar de Aquiles, que é do atual governo, que é o cenário econômico bastante pessimista, com a inflação alta, com a diminuição da renda do brasileiro, com a miséria da população mais pobre. Então é uma tentativa do PT de conseguir construir esse discurso e aí quando ele for colocado na parede durante o debate eleitoral, ter um argumento. Inclusive Sérgio Moro é réu em um processo, inclusive as acusações, as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabaram sendo canceladas. Então é mais um passo aí do PT nesse debate eleitoral. É importante a gente entender esses vários ingredientes que vão formar o contexto eleitoral desse ano. Leandro Rezende, no sentido do que disse o Uribe agora sobre a Operação Lava Jato, também dominando os debates eleitorais até outubro, né? O legado da Operação Lava Jato, a gente sabe, vai ser um dos pontos mais discutidos pela campanha eleitoral. E aí essa resposta que o ex-juiz Sérgio Moro deu a essa ação também já traz um pouquinho do tom que será usado até lá. Pois é, Roberto, eu recebi também a resposta aqui que o time, né, do ex-juiz Sérgio Moro enviou depois dessa decisão da Justiça de torná-lo réu nessa ação movida por um grupo de advogados, do grupo lá Prerrogativas, tem a participação de deputados do PT também, e essa nota, ela traz um pouco do que os adversários do ex-presidente Lula vão procurar e muito usar contra ele nas eleições, que são frases antigas de Geraldo Alckmin falando sobre o seu agora novo aliado. Na resposta que distribuiu, né, e publicou nas suas redes sociais, o ex-juiz Sérgio Moro lembra de uma frase do Geraldo Alckmin quando ele assumiu a presidência do PSDB em 2017. A frase ali dizia que Lula quer voltar à cena do crime. O Moro escreveu isso hoje na sua resposta a essa ação e foi uma fala do Alckmin lá em 2017, quando ele assumiu a presidência do PSDB. Quer dizer, é algo que os adversários do ex-presidente Lula e agora do ex-governador Geraldo Alckmin vão usar bastante. Frases, momentos em que os dois se atacaram, né, para sugerir que essa aliança não é convincente. Já fica claro aí um tom que o Moro vai adotar na campanha, por mais que ele não seja candidato mais à presidência da República, certamente é uma voz que vai ecoar bastante durante a campanha eleitoral. E aí, do outro lado, né, eu troquei mensagem também com o Fernando Fernandes, que é um dos advogados que subscrevem, né, esse processo contra o ex-juiz Sérgio Moro, né, que moveu essa ação contra o ex-juiz Sérgio Moro. E o que ele passou de posicionamento é de que outras ações ainda serão feitas contra o ex-juiz no sentido de buscar o que o Fernando Fernandes e esse grupo de advogados chama de necessárias reparações pela ação do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Então, certamente, Roberto, esse é um tema que não vai sair do nosso radar tão cedo, né? O legado da Lava Jato, a operação que formalmente foi extinta, a Força-Tarefa lá de Curitiba foi extinta, a do Rio de Janeiro também foi extinta. Essas duas forças-tarefas, tinha de São Paulo também, mas Curitiba e Rio de Janeiro produziram dividendos bastante substantivos no combate à corrupção, mas a estrutura formal, força-tarefa da Operação Lava Jato não existe mais, aconteceu durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Certamente que o legado da Operação Lava Jato é um dos temas principais da campanha de 2022 e os argumentos, o Uribe também passou um pouco por isso, já estão sendo colocados aí na mesa, né? Quando a campanha começar, vai ter muita peça aí circulando na televisão, no rádio, nas redes sociais, lembrando essa operação, sem dúvida, a mais marcante dos últimos anos aqui no nosso país.